Olá, amigos! Meu nome é Victor Falls e eu gostaria de conversar hoje sobre uma história em quadrinhos que eu li recentemente, achei muito bacana, chamada Matar ou Morrer. Essa daqui, mais precisamente o volume 1, escrito por Ed Brubaker e desenhado por Sean Phillips. Ed Brubaker e Sean Phillips vêm fazendo bastante sucesso no mundo dos quadrinhos já faz alguns anos. Eles criaram ainda no selo Icon, que era um selo de histórias mais adultas da Marvel Comics, uma HQ chamada Criminal, que até hoje faz muito sucesso, seja com a sua série principal ou com os seus spin-offs. A editora Mino vem trazendo praticamente todos os trabalhos autorais do Ed Brubaker e do Sean Phillips, e aliás não só deles, o Ed Brubaker trabalha com outros artistas, mas o Sean Phillips é talvez o artista que ele mais gosta de colaborar. Não é o único, nós temos o Michael Lark também, Steve Epting, são artistas recorrentes que trabalham com o Ed Brubaker, mas o Sean Phillips talvez seja o seu principal parceiro nesse tipo de publicação. Aqui, inclusive, eu tenho a série Criminal, tudo com o Sean Phillips, Reckless, que é uma série nova também saindo pela Mino, tudo o Sean Phillips também fazendo. Inclusive o Reckless é o filho do Sean Phillips que colore. Temos o Pulp, que foi o primeiro dessa série, dessa leva de quadrinhos autorais dos dois, e eu venho gostando muito do trabalho desse gênero de histórias envolvendo detetives, histórias envolvendo criminosos, o gênero noir. Eu acho muito interessante. Mas por que o Matar ou Morrer me chamou tanto a atenção? A princípio, pela arte. O Sean Phillips é um grande desenhista, mas no Matar ou Morrer ele parece que ele deu um passo além. Não foi 100% além, porque ele ainda tem alguns, eu ainda percebi alguns quadros onde existe uma falha de proporção da cabeça dos protagonistas, do protagonista e de alguns outros coadjuvantes, às vezes a cabeça fica muito maior do que os ombros, mas no geral a arte do Sean Phillips ficou ainda mais bonita do que ela já é, e isso em parte graças à arte da Elizabeth Breithweiser, que é a colorista desse trabalho. Na série Criminal, geralmente nós temos as cores da Val Staples, e a série Reckless é o Jacob Phillips, o filho do Sean Phillips, que colore. Mas aqui em Matar ou Morrer tivemos aquela que, na minha opinião, foi o melhor trabalho de colorização de uma obra com Sean Phillips e Ed Brubaker. Parabéns, Elizabeth Breithweiser. Tá, mas e a história, Victor, do que fala? Bom, nós seguimos um protagonista chamado Dylan, e o Dylan é um coitado. Ele é um rapaz, eu poderia dizer que é um rapaz normal, do dia a dia, uma pessoa comum, mas ele é bem deprimido, ele vive insatisfeito consigo mesmo, ele gostaria de ser mais forte do que ele se imagina, do que ele se enxerga, ele vive frustrado, seja com os estudos, seja com a vida amorosa, seja com o passado dele, existem momentos trágicos na história da família dele, e ele nunca consegue se permitir ser feliz, porque sempre que ele tenta fazer alguma coisa, pelo menos do ponto de vista dele, ele nunca obtém êxito. E certo dia o Dylan desige é duro, né? Ele decide por um fim à sua miséria, ou pelo menos o que ele acredita ser uma miséria. Ele decide por um fim à sua vida, mas ele não consegue. E quando ele acorda, porque ele sofre um acidente, ele tenta pular de um prédio, quando ele acorda ele começa a ver um demônio que tenha, inclusive ele é muito bem representado na história, ele não é um, ele é um demônio que mistura um pouco de abstrato na representação dele e o que nós conhecemos do arquétipo do demônio, do diabo, chifrudo, tudo. Então fica uma junção bacana do ponto de vista da arte. Esse demônio fala o seguinte: olha, você simplesmente não escapou de morrer, não. Porque o Dylan se arrepende, né? Antes de... Quando ele dá o passo para se matar, assim, ele se arrepende. Fala, putz, fiz merda. Só que aí ele acaba não morrendo e o demônio fala, você acha que vai ficar barato pra você? Não, muito pelo contrário, eu que te salvei, agora você vai ter que me retribuir. Ele até faz uma piada e fala assim, chame isso de aluguel. E qual que é o aluguel? Eu quero que você mate uma pessoa ruim por mês. E se você não fizer isso, você vai começar a definhar, você vai começar a morrer. E o Dylan, a princípio, eu acho que ele está despirocando, e esse é um dos temas do gibi. A gente não sabe se o Dylan está realmente despirocando ou se esse demônio realmente existe. E daí, novamente,
mais um ponto para aquela representação do demônio que eu tinha te falado, porque a forma como ele é desenhado ele parece tanto valorizar a ideia de um demônio mitológico, quanto ele valoriza a ideia do demônio ser um delírio do próprio Dylan. Enfim, o Dylan a princípio não acredita, só que ele começa a passar mal, muito mal, tipo, fica muito doente, a ponto de chegar perto de morrer. E ele fala, não, cara, eu preciso fazer o que o demônio me falou. E como se ele já não estivesse pensando nisso, ele ainda é surrado por uns bandidos na rua, ele fica ainda mais pé da vida, e ele fala, não, agora é a hora. Ele finalmente lembra de uma pessoa, de um episódio quase trágico na vida dele, muito mais trágico para um amigo dele de infância, e ele decide apagar, né, usar como seu primeiro alvo aquele que causou a dor do seu amigo na infância. E ele vai lá e pau, mete um tiro no cara. E aí ele, a princípio, fica muito preocupado com aquilo. Nossa, o que foi que eu fiz? Mas ele descobre que ele não só se sentiu melhor, porque aparentemente ele fez o que o demônio queria, então a saúde dele retornou, como ele descobriu que ao dar cabo da vida deste criminoso, ou deste suposto criminoso, a polícia investigou o corpo e descobriu que o cara estava ligado a uma rede de tráfico infantil, algo horrível, algo terrível. E ele fica todo feliz, olha, eu fiz diferença para minha comunidade, olha só como eu fui herói. E daí ele não só passa a fazer o que ele tem que fazer, ou o que ele acha que tem que fazer, porque o demônio mandou, mas porque ele passa a se sentir bem. E o Ed Brubaker começa a delinear um estudo de personagem acerca daquele tema do vigilantismo, até onde isso é saudável, até onde não é, até onde lidar com esse tema é saudável, até onde não é, porque é para fins materiais, para fins de relacionamentos pessoais e ou com a sociedade, óbvio que o vigilantismo não é uma opção válida, mas aqui ele brinca um pouco sobre questões de moralidade e de uma maneira muito bacana, porque o Ed Brubaker é diferente de muitos autores, vou dizer contemporâneos. Muitos autores contemporâneos, ele consegue tornar o seu personagem e os seus personagens autênticos, ele consegue fazer isso. Hoje em dia é muito fácil você pegar algum autor que vai, pelo menos de quadrinhos, que vai tentar delinear alguma crítica social ou tratar de temas de moralidade, temas de ética, e acaba transformando o seu personagem em um megafone. Ele não parece um personagem de verdade, às vezes ele parece uma caricatura do que o autor gosta ou não gosta. O Ed Brubaker, ele consegue não fazer isso. Ele consegue dar autenticidade aos seus personagens, ao mesmo tempo que ele tece uma crítica, e a crítica nunca passa do drama da história. Às vezes é intrínseco ao drama da história, mas nunca ele sobrepõe o drama, porque ele sabe que aquilo é o importante para manter o espectador entretido. E claro, a arte do Sean Phillips também ajuda. Embora eu acho que o Sean Phillips acabe repetindo muito os rostos, né? Existem alguns personagens, alguns figurantes aqui na história que lembram muito protagonistas de Criminal, mas até aí é normal a gente encontrar rostos parecidos no rol de personagens diversos, artistas. E como eu já falei, a arte de Elizabeth Blythe Weiser, ela valoriza muito a arte do Sean Phillips. Eles casaram muito bem ali na história. Então, ora, eles conseguem tornar uma cena do Dylan tendo que lidar com as questões mundanas interessante, e quando o Dylan pega uma arma e vai cometer algum crime ou tentar impedir algum crime, como ele acredita, eles conseguem criar tensão junto com o Ed Brubaker, com as cores, com o enquadramento, inclusive o layout das páginas desse quadrinho são muito interessantes. Às vezes os quadros não respeitam aquela ideia tradicional de quadro, né? Fechar a página, às vezes os quadros não fecham a página, algum personagem sai um pouco da folha. Eu acho isso bem bacana, isso bem legal. Eles conseguem passar uma certa vertiginosidade, que é algo que eu sempre acho muito bacana em quadrinhos, mas que quando eu vejo que acontece mais em quadrinhos de ação. Esse é um quadrinho de ação também, mas ele também tem um fator drama muito forte. E não apenas nas cenas de ação a gente encontra essa vertiginosidade que ajuda
o espectador a ficar nessa essa bad trip junto com o protagonista, o Dylan. Outro ponto alto do roteiro é a mulher que o Dylan gosta, que por incrível que pareça, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma mulher linda, mas com um passado trágico e triste também. Ela tem suas questões psicológicas, suas questões morais, e embora ela lide com os seus dramas, com os seus dilemas em uma escala de importância, vamos dizer assim, ou numa escala de urgência menor. Não, eu vou mudar. Os dilemas com que ela tem que lidar não são da mesma natureza que os do Dylan. Os do Dylan seriam mais sérios, a questão do vigilantismo. Mas no caso da mulher que ele ama, eu esqueci o nome dela, não consigo lembrar, mas ela tem suas questões envolvendo a sua vida pessoal, envolvendo o amor. Ela não sabe como demonstrar o amor que ela sente por alguém, e ela acaba criando uma bola de neve envolvendo os seus namorados ou a pessoa com quem ela está saindo. E nisso o Ed Brubaker consegue tecer uma personagem que é magnética, porque ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é muito triste, e até o próprio Dylan, ele pontua isso em determinado momento na HQ, que a princípio eu até achei que fosse meio jogado, mas não. Começa quando o protagonista ele nota isso, ele apresenta essa informação para nós leitores do quão trágico é a vida da mulher que ele ama. O Ed Brubaker toma algumas páginas para desenvolver a história dela, e é muito bacana, muito legal. Novamente as cores da Elizabeth Breitweiser, nossa, arregaçam. Como eu disse, o drama dela não é da mesma natureza que a do Dylan, mas nós nos compadecemos por ela, e é muito bacana você ver como essa personagem é apresentada, como os quadros retratam ela. Ela quase sempre está sorrindo, mas a gente sabe que no fundo não é exatamente assim. E o que torna o drama ainda pior, mais triste, é porque ela tenta se esforçar da maneira que ela consegue a se aproximar do Dylan, mas quanto mais ela se aproxima do Dylan, e o Dylan gosta disso, mais ele se afasta dela. Porque a vida de vigilantismo do Dylan e todas as suas questões, ele sabe que isso vai estourar na cara dela. E isso não é tratado de forma leviana ou permeado de clichês. Embora seja um clichê, o Ed Brubaker ele consegue tornar isso autêntico. Ele é um bom escritor. E o primeiro volume de Matar ou Morrer basicamente se pauta nisso. O Dylan aprendendo a lidar com a sua nova vida, o seu novo, não posso dizer hobby, quase sua nova profissão, e as questões do amor, as questões envolvendo a sua quase namorada, que infelizmente, eu peço desculpas, mas eu não lembro mesmo o nome dela. E o nome dela é falado várias vezes, né? Então eu não sei porquê. Às vezes eu esqueço o nome de um autor, o nome de algum personagem, mas são personagens cativantes, desenhos cativantes e uma narrativa cativante. E fica a recomendação: Matar ou Morrer, volume 1, do Ed Brubaker e Sean Phillips, com as cores da Elizabeth Breitweiser. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem o formato um pouco truncado, eu ainda estou pensando qual que é o melhor cenário para fazer esse tipo de vídeo, mas eu gostei muito desse gibi e eu queria falar um pouco mais sobre ele. Matar ou Morrer, Editora Mino, é isso aí.